Vossa Excelência dispõe do prazo regimental. Bom dia, excelentíssima presidente, Marta Daniele, desembargadores que aqui acompanham o julgamento, doutora Maria de Lourdes, juiz Guedes, doutora Berenice Capichu, desembargador Amauri, desembargador Rebouças. Exatamente, eu agora identifiquei bem a matéria, porque falou só da Data Norte, mas, na verdade, é uma matéria de interesse do Estado do Rio Grande do Norte como acionista da Data Norte. Esse é um assunto que eu considero uma verdadeira saga, que é a devolução da segurança jurídica à via costeira. E o que nos traz nessa sustentação? A área da via costeira, ela tem já, com o domínio público, a edificação de vários hotéis, inclusive praça de alimentação. E a pergunta é, por que cessaram os investimentos na área da via costeira? Surgiu uma grande polêmica sobre a impossibilidade da área suportar novos investimentos. E a governadora, então, demandada por vários empreendedores, me chamou para que eu fizesse um estudo de como fazer a devolução da segurança jurídica da via costeira. Primeira medida que eu tomei, verificar procedimentos dos órgãos de controle que envolviam a via costeira. Um deles, uma ação civil, tramitando na Justiça Federal, em que, a despeito de ter mais de 20 anos, depois que a gente escrutinou esse processo, o objeto era um objeto que tratava do pedido da União, através da AGU, provocada pela SPU, de desmembrar as matrículas. Porque, dada a imaturidade do passado das instituições, as áreas alodiais pertencentes, então, hoje à Data Norte, como sucessora da Emprotur, elas foram constituídas em uma matrícula única, podendo levar à indução de erros de que o Estado, o que é impossível, estaria dispondo sobre área de terrenos de marinha. Então, fizemos um grande entendimento com a AGU, Procuradoria da República, SPU, e essa ação civil resultou numa homologação do mais lógico de todos os pedidos que tinha na própria ação e que todos nós concordamos, que é o desmembramento das matrículas. Por lógica, a matrícula da área alodial não podia ter a mesma matrícula da área de terreno de marinha, porque as governanças são diferentes. Data Norte, a área alodial, e a União cuida da parte de marinha. Foram mais de 20 anos para a gente encerrar um processo que o pedido era desmembrar as matrículas. E com muito esforço, eu digo uma saga, porque a essa altura, do ponto de vista notarial, também está resolvido, as matrículas estão averbadas com cada um tomando conta da sua dominialidade. A Data Norte alodial, a União com a parte da gestão de marinha. E aí seguimos para o douto Ministério Público, aqui já faço homenagem a doutora Miriam Celli, representando o Ministério Público, e a doutora Maria de Lourdes, egressa do Ministério Público. Daqueles terrenos, 7 já tinham vindo a esse Tribunal de Justiça discutir a prorrogação de validade dos contratos. Os contratos, em sucessivas legislações, tinham um prazo de 36 meses, em que o pretendente ortogado teria que, nesses 36 meses, iniciar o processo de licenciamento até o processo do habite do equipamento. O que acontece? Houve uma nova tese acadêmica de que, a despeito de toda antropização já ocorrida na via costeira, inclusive a recente engorda, que não discuto o mérito, mas são fatos impactantes já na via costeira, se reviveu a ideia de que ali é uma área de proteção permanente, o que colide com a edição contemporânea do Código Florestal. Se pegar no Código Florestal os pré-requisitos de uma área de proteção permanente, uma área antropizada como aquela não é uma área de proteção permanente. Os equipamentos já erguidos lá e o potencial que ainda resiste desautorizam tratar aquilo como área de proteção permanente. Bom, só que nós encontramos 7 acordos celebrados nessa justiça, dizendo que os proprietários, os detentores das ortogas, das posses, que não tinham conseguido licenciar, porque chegavam na prefeitura para licenciar, e os técnicos da prefeitura diziam que não era possível licenciar, porque era de proteção permanente, passamos dezenas de anos nesse processo, sem poder haver um novo licenciamento. Então, aqui foram celebrados acordos que disseram o seguinte, o acordo com o objeto original. O mesmo objeto,
o mesmo prazo de 36 meses. Como a Datanorte contaria os 36 meses para encerrar a relação que tinha com o ortogado, ou ele tinha um equipamento e receberia a transferência da dominialidade de forma definitiva, ou ele teria que devolver o terreno nu por não ter logrado isso na sua edificação. Dizia assim o acordo: contar-se aos 36 meses do último até o último licenciamento. Mas não havia um roteiro de qual era o primeiro, qual era o segundo, qual era o terceiro e qual era o último licenciamento. Quando a gente olha a linha do tempo, as próprias instituições, há 25 anos atrás, elas não têm a experiência, a expertise, nem a legislação tem a contemporaneidade dos institutos de hoje. Naquela época, nós ainda vivíamos uma transição em que as prefeituras, a exemplo da capital Natal, estavam organizando ainda as suas secretarias de licenciamento, de urbanismo e da questão ambiental. E nesse meio tempo, Natal já tem a segunda edição do plano diretor. Então, independente da vontade de Antenor Roberto ou de qualquer outro, a competência para licenciamento urbanístico e ambiental não pertence ao Estado do Rio Grande do Norte. Pertence à Prefeitura Municipal de Natal e a regência da legislação, o plano diretor de Natal, que dispõe de todas as áreas de Natal, inclusive da via costeira. Mas eu tive o cuidado de verificar se durante a celebração desses acordos havia alguma pendência judicial. E por coincidência, por ter exercido a direção e presidência da Datanorte um colega procurador, Marcos Pinto, ele teve o cuidado de enviar ao Ministério Público Estadual a comunicação de que tinham havido esses aditivos e suscitava do Ministério Público uma investigação se havia algum vício, algum dolo nesses acordos celebrados e homologados pelo Poder Judiciário. Me dirigi, formalizei enquanto procurador e tivemos a resposta. O Ministério Público, no seu Conselho Superior, arquivou o procedimento por não ter encontrado nos acordos celebrados nessa corte, Poder Judiciário, primeiro grau, e tivemos um caso em segundo grau, nenhum vício, nenhum dolo. Então, para nós, estavam isdos os acordos celebrados. Só que ele criava uma dificuldade para que a Datanorte pudesse ter o controle dos 36 meses. O que fizemos? Reunimos todos esses detentores de posse e dissemos o seguinte: vamos fazer um aditivo para dar a última oportunidade desses licenciamentos iniciarem. O Estado não detém a competência do licenciamento. Então, chamei a Prefeitura Municipal de Natal, que não, por isso que consta esse rol, anexo a esse aditivo que nós estamos fazendo, tem o rol depositado pela Prefeitura Municipal de Natal, porque eu formalizei. Prefeitura Municipal de Natal, hoje, o licenciamento urbanístico e ambiental na via costeira, qual é o roteiro que o empreendedor tem que seguir? Então, a Prefeitura depositou formalmente e consta do aditivo. Ou seja, o nosso aditivo, ele não altera o objeto, ele não altera o prazo original da lei de 36 meses, e ele apenas moderniza e traz no aditamento que existe uma legislação, independente da minha vontade, que mudou e que os rigores do licenciamento hoje são mais complexos. Agora, o empreendedor terá a última oportunidade, à luz desse aditivo, de fazer o desenvolvimento do seu empreendimento e, se não conseguir prosperar, terá que devolver a área ao Estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente à Companhia Datanorte. Então, esse tem sido o nosso dilema, e o mesmo Ministério Público, que à época não impugnou os acordos, que arquivou no seu Conselho Superior qualquer existência de dolo ou vício nesses acordos, tem impugnado os aditivos ao acordo, havendo a ideia de que haveria já uma reversão automática nos acordos celebrados. Mas eu não sou advogado dos empresários, mas eu não posso desconsiderar de que eles foram impedidos de iniciar o licenciamento por recusa do próprio Poder Municipal, alegando que ali era uma área de proteção permanente. Então, eu tinha dois caminhos a seguir e disse à governadora: ou nós vamos anular 7 acordos celebrados pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte e vamos passar mais 20, 30 anos discutindo essa questão, ou nós vamos exatamente, ao mesmo Poder Judiciário, dizer: precisamos especificar a contagem dos 36 meses. E, mais recentemente, foi aprovada uma lei estadual que um dos artigos que estão também referidos, ele recepciona o mesmo conteúdo do nosso aditivo, de que os acordos celebrados no passado são validados para uma nova oportunização daqueles detentores dos acordos. Então, este é o sentido. Nós não estamos alterando o objeto do acordo. Nós não estamos alterando
o prazo da legislação. Nós estamos apenas reconhecendo que, independente da nossa vontade, circunstâncias impediram os empreendedores de licenciar. E, por fim, há uma pauta que o Ministério Público traz, que é da sua própria atribuição, mas que o momento não é este. Não posso discutir, diante de um aditivo a um acordo, a questão de sustentabilidade. Quem vai determinar se o equipamento é sustentável é o processo de licenciamento, cuja regra municipal prevê audiências públicas com a participação do Ministério Público, em que a ele vai ser a oportunidade de dizer, não, este equipamento tem um impacto negativo sobre o solo e não pode mais prosperar, e vamos impugnar a construção desse equipamento. Então, o que eu estou dizendo ao Ministério Público é que espere o momento de sustentar a sua tese na questão ambiental, na questão ecológica, mas não impeça o início do licenciamento para oportunizar esse empreendedor exercitar o seu investimento. E a via costeira hoje está entregue. E o grande adversário da via costeira não são os futuros empreendimentos. É a erosão das águas pluviais, dos ventos e da maré. E nós temos que entender que é com tecnologia que nós vamos impedir a deterioração daquela área. E dou como exemplo o ato do governo do Estado que pegou uma das áreas de sua dominialidade e está fazendo um parque, nobres desembargadores e desembargadoras. Nós estamos fazendo um parque. E este parque, que já está em construção, é o exercício dessa tese que eu estou trazendo aqui. Como é uma área que tem contato com o terreno de marinha, o Estado do Rio Grande do Norte, através do órgão que está executando, que é a Secretaria de Infraestrutura, teve que atravessar a rua, se dirigir à SPU e pedir autorização da SPU para fazer o projeto. Por quê? Porque, como todo projeto naquela área, ele precisa ter acessibilidade. Uma rampa, uma escada, para que os transeuntes possam passar da área lodial para a parte da área do terreno de marinha. Mas eu não poderia fazer, mesmo o Estado do Rio Grande do Norte, não poderia construir seu parque sem autorização da SPU. Por quê? Porque lembra que eu falei recentemente, as matrículas estão desmembradas. Então, se a União não tivesse dado sua autorização na parte da matrícula dela, que é o terreno de marinha, nós não teríamos conseguido fazer o parque com acesso ao mar, e a areia, e a praia. Então, é nesse sentido que nós estamos mostrando também, e chamamos ao Ministério Público para vir fiscalizar conosco a etapa do licenciamento, é que é com este impacto da obra que nós estamos impedindo mais deterioração na área do nosso parque. Por quê? Porque no projeto, nós criamos no projeto, por ter cientificidade, todo um plano de drenagem para as águas fluviais irem para bacias. Nós criamos a barreira de contenção para evitar novos desmoronamentos. Portanto, é a atividade do homem tecnológica que vai impedir que a atividade física espontânea continue levando o que resta de resíduos sólidos naquela área. Quem passa na via costeira não desconsidera o grau de erosão daquela área. Então, nós temos que ter uma visão aberta. Fala-se muito no progresso de outras cidades. Eu fui a João Pessoa, está prosperando. Mas para a cidade prosperar, é preciso haver novos investimentos. E a via costeira tem potencial. Eu não estou dizendo nem que todos os 7 vão prosperar. Porque dos 7 empreendimentos, provavelmente, nem todos vão preencher os requisitos da legislação atual de licenciamento urbanístico e ambiental. Então, eu encerro dizendo que esse termo aditivo, que nós estamos fazendo esse esforço, é uma tentativa de devolver segurança jurídica a uma área que tem um potencial turístico imenso. E nós não estamos violando o direito de nenhum outro ente e nenhum direito da cidadania. Agora, o que nós não podemos fazer, encerro, porque não há recursos públicos disponíveis, é transformar toda aquela área no mirante. Porque quando isso envolve investimentos que nós não detemos os recursos e nem temos a condição de manter o custeio, mas nós fizemos a nossa parte. Estamos, encerro, dizendo, Vossa estamos Excelência fazendo, dispõe de vou um concluir. Estou olhando aqui o tempo, obrigado. Vamos fazer o que pode o governo do Estado do Norte fazer, que é um parque público. Agora, aquela área não comporta só um parque público, comporta novos investimentos destinados ao turismo. É nesse sentido que eu faço aqui a nossa manifestação para que seja desprovido a pretensão do Ministério Público no sentido de impedir os aditamentos conforme explicitamos aqui. Obrigado.